Fala comigo, povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em mais um episódio. Na mesa de Jesus tem o quê? Cura. Porque na mesa de Jesus tem cura, tem libertação, tem transformação. E eu convido você hoje a participar da mesa com a gente, porque hoje está conosco aqui a nossa convidada, pastora Priscila. Amém? Vai estar com a gente aqui falando sobre louvor. Você é convidado aqui com a gente em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Vem sentar na mesa aqui com a gente. Pastora Priscila, foi um prazer te receber aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Apresento para o pessoal. Olá, paz do Senhor Jesus. Na mesa tem cura. Vem pra mesa. Glória a Deus. Eu me chamo Priscila, pastora Priscila, sou da igreja Adox, Assembleia de Deus Caminho da Salvação, lá no bairro do Bonfim. Eu louvo a Deus por estar aqui. Na mesa tem cura com essa amiga, pastora abençoada, pastora Patrícia. É uma honra estar aqui falando de Deus, do propósito que tem o louvor. Nós vamos falar hoje sobre isso, que não é apenas o cantar. Há uma diferença de canto para louvor. Então é muito importante nós aprendermos dentro da palavra o que o louvor não são na presença de Deus. Tem poder de entrar na tua casa, na tua vida e mudar toda a história. Eita glória. Pastora Priscila, eu particularmente eu amo louvor, porque desde quando eu me libertei, né, todo mundo sabe que eu servia Satanás e eu tinha pacto com Satanás e eu não tinha paz, não tinha sossego. Então a única coisa que fazia eu ter sossego, ter paz é louvor. E pra mim é muito importante o louvor, apesar de eu não ter o dom de louvar. O louvor, ele faz parte da minha casa, faz parte da minha vida, né? Eu amo muito louvor, né? Eu amo ouvir fundo musical. Eu amo porque o louvor, ele traz paz, né? E essa paz é que abrangia o meu coração naquele tempo, né? E eu acho muito importante, até nas igrejas também, o louvor, né? Porque o louvor, ele prepara as pessoas para a palavra. Ele abranda, assim, né? Quebrando o nosso coração. E eu creio muito isso, né? Sobre isso. E que possamos entregar mais pro louvor. Eu vejo as pessoas hoje, elas não gostam muito de louvar. O que você tem a falar pra gente, né? Começando já falando sobre o louvor, que é uma coisa muito importante, né? Eu creio que você trouxe uma palavra. O que você tem que falar pro pessoal sobre o louvor hoje? O louvor, nós vamos ver pela palavra, que todas as vezes que o povo de Israel ia para alguma guerra, o louvor fazia parte, né? Nós não temos hoje chamados levitas, porque era uma tribo, hoje não existe levitas mais, mas nós somos adoradores do Senhor. Então, todas as vezes que tinha o louvor, era o preparo para uma guerra. Aleluia. Eles iam à frente da guerra. Só que antes do louvor, tinha o quê? Oração, jejum, tinha preparo. O louvor, ele é tão importante que quebra a cadeia. Se alguém está com o coração duro e nós começamos a louvar a Deus, entregar o louvor a Deus, porque o louvor pertence a Deus, né? Nós sabemos da história, né? Pela palavra de Deus, quem que fazia isso com excelência? É verdade. Lúcifer fazia com excelência. Por isso que ele odeia o louvor. Por isso que ele odeia o louvor. Né? Tinha os tímpanos, tudo soava dele, e aí era o louvor para Deus. Então, ele tem uma raiva imensa quando nós louvamos. E outra coisa que é importante, pastora, que o louvor não é só referente a quem sabe cantar. Não, porque a palavra do Senhor está nos dizer, nos ensinar que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então não é de uma voz bonita, como muitos pensam, não é do status, né? Hoje se tem muito isso, um status bonito para aparecer, não. É uma entrega no secreto. Porque quando o louvor ele é verdadeiro, ele move os céus, cadeias são quebradas. O que são cadeias quebradas quando nós falamos isso? Na sua casa, se você começa a louvar, se tem demônios, eles vão cair por terra. Você tem que sair. Ele não resiste. Não resiste. Nós começamos a louvar. Eu me lembro que eu tinha uns 9 anos de idade e eu ia para fora da minha casa e começava a louvar. Na época eu não entendia, apesar de ser criado numa família cristã, e eu não entendi muito bem, né, a respeito do louvor. Depois que nós vamos aprofundando. E eu me lembro que eu ia para fora com o meu irmão, ele pegava o violão e eu começava a louvar. Incomodava muita gente. Incomodava.
Tinha gente que xingava, falava, mas era obra de macumbaria sendo desfeita, era o Senhor trazendo vida jovens para a casa da minha mãe. Quando eu ouvia o louvor, chegava, irmã Maria Alice, né? Minha mãe chama Maria Alice, olha para mim, eu ouvi eles cantando, eu senti Deus. Então assim, o louvor, quando é entregue verdadeiramente, liberta. Então, o conselho para nós, seja em casa, seja na igreja, hoje se entra muita gente preocupada com o amanhã, nós não temos que preocupar com o dia de amanhã, não pertence a nós, preocupados com às vezes, eu tenho que chamar a atenção da pastora Patrícia, para ela me colocar no louvor, eu tenho que chamar a atenção de alguém. Não, nós temos que chamar a atenção de Deus. Isso que foi a diferença de Davi. A chamar a atenção de Deus, ou seja, eu me entrego a Ele, eu entrego louvor porque pertence a Ele, que é digno de toda glória, de toda honra, de toda majestade. É Deus, é Ele quem criou, Ele, Deus, quem nos deu o fôlego de vida, quem nos deu a voz. Se eu tirar a voz, muita gente aí, lá em cima, eu canto bem, não. Embora nós temos técnicas, nós temos como aprender, mas se não for Deus, nada acontece. Eu creio que Ele coloca o fôlego. Sabe, pastor, eu lembrando aqui, estudando esse tema, eu lembrei de quando era criança, eu aprendi a orar com a minha avó. Eu não nasci no berço evangélico, né? Mas minha avó era uma mulher temente a Deus, né? Eu fui criada com ela, não fui criada pelos meus pais, fui criada pela minha avó. Desde quando me entendo por gente, eu morei na casa da minha avó. E eu lembro que a gente tinha uma casa muito frágil, e quando batia aquelas chuvas, né, aquelas chuvas muito fortes, a minha avó, ela sabia que a casa não aguentaria aquela tempestade. E eu só lembro dela andando na casa, gente, e ela cantando louvor. Alguma coisa estou sentindo aqui e agora, que Deus está neste lugar. Alguma coisa estou sentindo aqui e agora, que Deus está neste lugar. Sabe, gente? A chuva parava, gente. A chuva parava, pastora. Nossa, meu corpo até arrepia, gente. Eu aprendi isso quando era criança. E eu lembro, sabe? Eu falava assim, meu Deus, gente, que potência é essa? Eu com 6 anos de idade. Eu falava, gente, que é isso? Que chuva é essa que obedece um louvor? Que chuva é essa que obedece uma oração? E eu aprendi a orar com minha avó. Eu não aprendi a orar na igreja evangélica quando eu me converti. Eu aprendi a orar com minha avó com 6 anos de idade. E eu vejo isso quando aqui em casa fica pesado, né? A gente, Deus, o povo da produção tá cantando aqui. Glória a Deus. E assim, é tão engraçado que quando começa a ficar pesado na minha casa, eu ando pela casa. E canto esse louvor e começo a orar a Deus. Eu não aceito nenhuma potestade, nenhum inimigo chegar na minha casa. E as pessoas, muitas das vezes, pastora, elas não têm noção da importância do louvor, né? O que você tem que dizer para as pessoas que estão começando, né? Até pelo processo de libertação. É igual você está falando, pastora. O louvor, né, ele tem uma arma secreta. Ontem eu ouvi uma pregação sobre Salmos 88. E nós vamos ver que tem certos tipos de guerra. Louvor. É oração, louvor. Oração, louvor. Então, às vezes está passando uma guerra. Tem pessoas que ainda não conseguem orar diretamente. É bloqueado, né? Então, o que ele começa a fazer? Louva. Você louva. Então, pega um louvor que você, sentiu no coração, o Espírito Santo te tocou, coloca na sua casa, não estou conseguindo louvar. Coloca o fundo, começa a ouvir o louvor, e aí você vai louvando juntos, de repente você vai estar orando. É verdade. Vai estar orando. E quando vem a oração, a palavra do Senhor nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós. Então você pode ficar tranquilo que o próprio Espírito Santo, ele nos direciona para que é a oração, para que causa, né, a área da libertação aí. É por isso que eu aconselho as pessoas, aos jovens, irmãos que entram para o louvor. Eu tenho um irmão que entrou de pouco, e quando eu conheci ele, Deus mostrou, a primeira vez que eu vi ele, Deus mostrou ele na área do louvor. Deus mostrou ele tocando o instrumento e louvando ao Senhor. E quando eu fui entregar para ele, que Deus tinha mostrado, ele disse, pastor, eu tocava no centro. Jesus. Era a primeira vez que ele estava na igreja, aceitou Jesus, glória a Deus, se converteu, passou pelas águas há pouco tempo, e
ele hoje é ministro do louvor. Glória a Deus, Glória a aleluia. E eu falei com ele, olha, é uma guerra constante. Nós temos que lutar. Cada um tem uma guerra. Você luta, todos os dias você tem que fazer o quê? Matar um leão. Matar um leão por dia. Então, o louvor, quando entra, ele é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que prestar atenção no que estamos louvando. Porque a letra, ela tem que ser um fundamento bíblico. Aleluia. Que vai ter louvores de guerras. Para o momento que está lá da dificuldade, tem louvores de guerra. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Louvores que eu amo, que são os louvores de exaltação a Deus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, oh aleluia. É o Senhor Deus, oh glória, poderoso, ele é digno, digno de louvor, oh aleluia. Digno de louvor, tu és santo. Então, louvor de exaltação a Deus. Aí tem o louvor que eles falam que é pra. Tem gente que vai falar que não, esses louvor aí que edifica, né, o homem. Mas nós vamos ver o próprio rei Davi, Asaf, compondo outros, né? Até Moisés compôs, né? Até Moisés, porque Salmos, ele era uma poesia, poético. Até nós vamos ver Moisés aqui na lista de Salmos. E eles compondo, aleluia, glória a Deus, sobre também quando o inimigo se levantava. Oh, glória a Deus. Também quando os inimigos da alma dele se levantavam. Também tem louvor que vai ser assim. No momento que você está em dificuldade, você começa a louvar, né? Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pastor, aleluia. Já aconteceu isso muito comigo. Eu ir lá chorando e começar a louvar o Senhor, vir e, aleluia, libertar, oh glória, vir restaurar, vir tirando aquilo que está dentro de nós. E eu falava com esse irmão, né, a respeito do que a gente começou a falar aqui. Eu falava, olha, tem várias coisas que você vai lutar quando você está no ministério de louvor. Quando você está louvando, você tem que lutar contra o seu eu. Porque uma hora vai bater. Uma hora o ego vai querer falar mais alto. Uma hora o eu vai querer. E você tem que abaixar porque a glória é de Deus. Então você vai saber que tudo que você tem não é seu. Oh, glória. O que eu tenho, nem agora, não é meu. Aleluia, não me pertence. É de Deus. E eu falava isso com ele. Falava, então, são outra coisa. Você é atacado o tempo todo. Porque nós estamos como linha de frente quando estamos louvando ao Senhor em qualquer lugar. Primeiro que o inimigo não gosta, porque ele sabe que o louvor, aleluia, quando entra, liberta, é o preparo para a palavra. Alguém vai dizer, vem a melhor parte do culto. A melhor parte é o culto inteiro, quando eu entrego de verdade. Aleluia. Então quando eu abro louvando ao Senhor, eu estou entregando para quem? Para Deus. Que vem o preparo para a palavra. Então alguém que chega está distraído, aleluia, quando o louvor é na unção, quando o louvor é na presença de Deus, alguém que está lá é tocado pelo Espírito de Deus, aleluia, o Senhor começa a fazer a obra que nós não podemos fazer, só Ele pode, que é curar. Então eu dizia para ele, eu falei com ele, eu falei, ó, a outra coisa vai ser atacada o tempo todo. O tanto que eu já fui chamado de estrelinha, não é brincadeira. É normal. Só que aí eu olho para a palavra que Jesus, aleluia, passou por coisas
que nem se compara ao que nós passamos É agora. verdade. Não é nem 5% que nós passamos. Nem 5%. Gente, Jesus era o tempo todo afrontado. Em todo lugar que ele passava tinha alguém para afrontar ele, né? E nós vamos ser afrontados, né? Isso faz parte do chamado, faz parte do ministério. Até porque Satanás não quer que você fique de pé. E ele não vai mexer, né, com ninguém que não faz nada para ele, né? Então, gente, quem toca, né, Satanás não vai tocar onde não tem unção, aonde não tem fruto, né? A árvore que tem fruto, gente, ela leva pedrada, tem muita pedrada. Porque você vê, a árvore tá cheia de laranja. Vamos ver que é uma laranjeira. Gente, todo mundo vai querer tacar uma pedra ali para pegar uma laranja, né? Então faz parte do chamado, faz parte do ministério, né? E eu falo, pastora, né? Eu até converso muito com meu marido, o pastor Washington, sobre isso, que o louvor, ele é muito importante na igreja. Mas o louvor também ele é o mais atacado. Espiritualmente, o louvor é o mais atacado. Ele mais que leva, porque Satanás ele sabe da importância do louvor dentro de uma igreja e ele sabe dessa importância da libertação dentro da igreja, né? O que você tem a dizer para as pessoas, para os pastores que estão ouvindo esse podcast, né? Aqueles que têm um ministério, né? Ou as pessoas que fazem parte do ministério de louvor, o que você tem a dizer para essas pessoas? É isso. Uma das coisas que Jesus nos ensinou, que ele era manso e humilde de coração. Onde tem humildade, glória. Agora sobe. E não é aqui no exterior, é lá de dentro. Porque o Senhor conhece o quê? Ele sonda o nosso coração. Então, os pastores, outra coisa, pastores, invistam no ministério de louvor. Eita glória! Glória a Deus. Eu conheço muitos pastores que são músicos. Eles dão muita importância para isso, né? Na área do louvor. Investir ali, investir no som, lógico que na medida que Deus for preparando, né? Investir ali num preparo, sim, tem que ter, né? Um preparo ali de uma aula de canto, à medida que Deus for preparando, né? Ali para os músicos. Nós vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 16, aleluia. A partir do versículo 14, né? Deixei aqui aberto, que tinham várias pessoas que tangiam bem a harpa. Não era de qualquer jeito. Tangia bem. Só que quando Saul ali é pela parte do Senhor, ele é ali, né? Vem ali o espírito imundo. Um vai ser escolhido. Jesus. Oh, glória. É aquele que estava rejeitado. É aquele que ninguém dava nada. Porque é algo que chama atenção, viu, pastores? Aleluia. Não vai pelo que o homem vê, não. Ei, glória. Samuel chega lá na casa de Jessé, aleluia, e tá olhando um, tá olhando dois, tá olhando três, tá olhando, ó, os irmãos todos, ó, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. Deus vai falar com Samuel. Eu vejo o coração. Tinha alguém lá que já compunha. Era como se fosse hoje. Talvez você está aí do outro lado. E você já louva o Senhor dentro da sua casa, ninguém vê. Oh, mas Deus está recebendo. Glória a Deus. Glória a Deus. É aquele irmãozinho que alguém passa e não dá nada para ele. Porque eu já tive com irmãs que cantavam totalmente desafinada. E aí fala, não tem jeito para aquela irmã não. Tem. E hoje louva o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E louva ao Senhor bem. Então, assim, pastores, né? Amem mesmo, cuide do ministério de louvor, que é o mais atacado. É o mais atacado. É o mais atacado. Bombardeio na mente, o coração. Por isso que nós temos que estar, não é apenas pegar o microfone e louvar, senão não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Não é pelo dinheiro, viu? Porque às vezes, se tem hoje muito da mídia, e muita gente fala assim, Senhor, eu quero ser o Marília Barros. Glória a Deus, não é errado você sonhar. Mas acontece que o que Deus tem com a Aline Barros é com a Aline Barros. O que Deus tem contigo, tem comigo, tem com você. É o particular. É diferente, né? É diferente. Cada um tem. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Identidade. Eu não preciso imitar ninguém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Né? Eu posso sim ser um imitador, como Paulo disse. Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando você... eu vejo a pastora Patrícia, tá? A pastora Mary aqui. Glória a Deus. São mulheres de Deus. Para mim, como referência. Pastor Washington, os irmãos. Admiro. Mas
cada um tem a sua essência. Cada um Deus vai usar do jeito que Ele quiser. E muitas das vezes eu falei, Senhor, eu não quero ser usado desse jeito, ó. Esse jeito aí todo agitado. E aí estava em guerra com Deus. E Deus falou, é do meu jeito, não é do seu. Porque às vezes a gente tenta, pastor, eu vejo muito isso nas pessoas, eu também já passei por isso, a gente tenta se enquadrar no padrão que as pessoas querem, né? Eu falo que a igreja, geralmente a igreja, muitas das igrejas, elas têm uma gaiola, elas colocam as pessoas lá dentro, e ela quer que as pessoas sigam, né, o fluir deles, né? E eu creio que cada pessoa é usada de uma maneira, né? E eu também fui muito julgada por causa da minha maneira de ser usada. Né? E Deus também me corrigiu muito durante ali a jornada, porque eu queria ser moldada pelo padrão dos homens. E ali Deus falava comigo, né? Eu tive uma experiência de morte, né? Eu morri na época do Covid, né? E pode falar a verdade, eu não queria voltar, porque o céu é maravilhoso, não dá. Meu Deus do céu, eu não queria, sabe? Mas vai ficar para outra hora esse testemunho. Mas Deus ele me indagou com isso, que eu queria me moldar ao padrão das outras pessoas. E Deus ele não fez a gente para isso. Você pode ver que cada um tem a sua identidade. Você tem a mesma identidade que eu? Você não tem a mesma identidade que eu. Você poderia ser gêmeas, pastor, mas você não ia ser totalmente igual ao seu irmão. Entendeu? Porque cada um, Deus fez de uma maneira, né? Nós somos escolhidos, nós somos preparados, cada pessoa de uma maneira, cada um tem a sua identidade. A identidade que nós temos, que não é só essa por dentro, não, mas a identidade por dentro. Cada um de nós devemos ter a tua identidade, né? E Deus ele vai usar você da maneira que você é. Né? Falando errado, falando do seu jeito, né? Porque Deus ele não precisa de padrões, né? Ele precisa de pessoas que estão dispostas em fazer a vontade dele, né? E eu quero te perguntar a respeito do seu chamado, do seu ministério, né? Como que surgiu a pastora Priscila, hoje uma levita, né? Eu vejo, né? Você hoje sendo muito usadas, né? Muito usada aí nas igrejas, para a glória de Deus, gravou um CD, eita glória, Jesus maravilhoso. E como que conta um pouco, né, do seu chamado para nós, em nome de Jesus. Né? Eu nasci no berço evangélico, eu falo nasci, porque com 3 anos de idade, na verdade eu me considero, né, que nasci no berço evangélico. Minha mãe conta que com 3 anos, eu já ia para o culto e eu já louvava com meu irmão. Então assim, eu pedia para louvar na frente. E eu me lembro que com 12 anos, 13, eu me afastei da presença de Deus. E até então não tinha muito assim. Quando eu era pequena eu gostava de louvar a Deus, mas não tinha muito, né? Isso não ardia dentro de mim. Só que eu voltei um pouquinho pela dor, porque quando eu me afastei, meu pastor, né, a minha pastora disse assim, você vai para o mundo. Eu vejo você voltando com uma criança no colo. Deus vai permitir que você volte pela dor. Foi pela dor porque eu tive uma anemia muito grave. E quando eu voltei, eu fui bem descarregada para a igreja. Eu já estava grávida e passando um mal terrível. E eu cheguei naquele dia, eu falei assim, eu fui num culto de oração. Com louvores da harpa, 2 louvores da harpa, eles louvando e oração. Segunda-feira tinha mais ou menos umas 10 pessoas no máximo, no culto de oração. E eu cheguei e falei assim, não falei, pensei, eu tô aqui, mas eu não vou voltar hoje não. O Espírito Santo tocou de uma tal maneira, glória a Jesus, Glória a Deus, que eu não saí mais, aleluia. Aleluia. E eu comecei a entender o que é uma entrega para Deus. Mas na verdade a minha família é uma família de músicos. Eu sou a única que tentei aprender alguma coisa de instrumento, não consegui. Não entrou na minha cabeça. E aí eu não tinha muito disso. Mas Deus começou a falar de promessas na minha vida. glória a Deus. Aleluia. E que Ele me levantaria para honra e glória dEle. Me levaria em muitos lugares. O nome dEle seria glorificado. E aí aonde eu pisasse, Ele estaria comigo. Então quando eu volto, eu fico firme. Eu lembro que eu e meu irmão tivemos uma oportunidade para louvar o Senhor naquele culto. E era uma outra voz que eu não tinha. E naquele dia os irmãos chegavam e falavam, mas que voz é essa? Porque se você sair da igreja, você não tinha essa voz. Mas é o Espírito Santo que tocou ali, a partir da entrega verdadeira. Aleluia. E eu estava casada de pouco. Glória a Deus.
E eu me lembro que, não sei condições nenhuma, acho que eu já contei esse testemunho na igreja. E eu louvava o Senhor, Deus começou a me dar composições. Glória a Deus. E foi me dando uma atrás da outra, uma atrás da outra. E quando chegou, né, eu fui louvar numa igreja com um grupo de louvor, tinha uma irmã muito simples, muito simples. Anda pela rua cantando aí no São João, na bicicleta. E ela chegou e colocou a mão e falou assim: Deus manda te dizer que em 3 meses você vai gravar um CD. Detalhe, gente, meu esposo estava desempregado e eu também. 2 filhas de 1 ano e 3 meses de diferença, pequenininha. A fralda acabando, porque na época, né, não era hoje como descartável. Era de pano, aquele pouquinho de fralda, alimenta um pouco. E Deus me faz uma promessa. Oh, glória! É desse jeito. E o Senhor usou ela e falou assim: olha, em 3 meses eu vou te dar um CD. Mas não vai ser um só. Eu vou te levantar nessa terra. E quando passou os 3 meses certinho, o pastor da minha igreja, na época, pastor Vilares, da congregacional, ele falou assim: eu vou investir no seu ministério. Vou pagar uma aula de canto para você. Pagou a aula de canto. Quando eu estava na aula de canto, o professor disse assim: você já pensou na época em gravar um CD? Aí eu olhei, eu sempre olhava e falei assim: eu não, tem gente melhor. Aí eu já falei: não, mas de repente eu lembrei da promessa, falei: Deus falou que eu vou gravar. Eu falei: então nós vamos começar hoje. Gravei o primeiro CD, que é Eu Vejo Deus. O Senhor preparou tudo, preparou o lançamento em Volta Redonda, na época na igreja congregacional, aonde, aleluia, meu esposo aceitou Jesus, também batizou lá, e assim vem o Senhor fazendo. Então hoje, né, para mim não tem esse negócio de público, porque a palavra de Deus diz que onde eu estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. O meu negócio é ir adorar, glória a Deus, é bem dizer ao Senhor, então aonde, do Senhor, fala: Senhor, o lugar que é para mim, o Senhor quer me levar, que é para eu, né, ir, o Senhor prepara. Glória a Deus. O que não for, o Senhor não deixa ir. Aleluia. Se tem propósito do Senhor, lá nós vamos glorificar o Senhor. Você vai aonde? Vou em todo lugar, debaixo da ponte. Aleluia, que é lá. Precisa a gente ir nos nossos irmãos lá e louvar com eles. Inclusive, ontem eu fui louvar o Senhor numa igreja, encontrei com uma irmã que está restaurada, bonita dentro da igreja. E foi debaixo da ponte que eu fui lá. Louvei com ela, aleluia, glória a Deus. E o Senhor falou que ia libertar. Então, é isso que Deus faz. Glória a Deus. E eu falo muito, pastora, que hoje as pessoas, elas procuram público. Né? Se a igreja não estiver cheia, eu não vou. Se não tiver muitas pessoas, eu não vou. Se não tiver, não sei, 100 pessoas, eu não cantarei. Né? As pessoas, elas não estão louvando mais por amor, né? Elas estão perdendo essa importância do louvor, né? E que possamos, né, cada dia mais fazer com excelência. E eu vejo muito isso em você, né? Pela excelência. Você já pregou na minha igreja com 3 pessoas, mas já pregou também com mais de 30, né? E Deus, Ele faz isso, né? Ele não importa o público que você esteja, né? Eu sempre falo muito isso, pastora, né? Eu falo muito isso, que o louvor, ele tem um poder muito grande de curar. Né? E se as pessoas soubessem, né, a hora que ela estivesse louvando, né, a cura que ela está trazendo no meio da igreja, se ela tivesse noção, né, do que ela está derramando ali, porque muitas das vezes os nossos olhos, né, ontem Deus falou muito isso comigo, né, que a gente não pode andar pelo que a gente está vendo, né, porque os nossos olhos são carnais. A gente não pode andar por vista. A gente tem que andar por visão, né? E quando a gente anda por visão de Cristo, não importa onde você vai, não importa para quantas pessoas você vai adorar, o que importa, vai lá e anda por visão e faz aquilo que o Senhor mandou você fazer. Porque ali tem uma pessoa que de repente, né? De repente ela vai receber ali, né, uma cura através do louvor. Né? E eu falo muito isso, né? Outro dia, pastor, até quero entrar também um pouquinho nesse tema sobre libertação ali, quando entra no louvor. Tinha uma pessoa demoniada na igreja e o demônio não saiu do jeito nenhum. Eu abracei aquela pessoa e comecei a louvar. Comecei a louvar bem baixinho no ouvido daquela pessoa. De repente aquele demônio foi saindo. Aquele demônio foi saindo, aquela pessoa foi ficando liberta, né? E para a glória de Deus, hoje nem caindo na igreja, já não está mais. Né? Para você ver a importância que tem o louvor. Né? O que você tem para dizer para essas pessoas que estão começando no ministério, né? De louvor.
né, dessa importância da libertação. Quero que você entre também um pouquinho dessa importância da libertação. É necessário, uma das coisas que alguém que está entrando no seja verdadeiro. Eu coloquei esses dias sobre isso, a verdade. Deus agrada da verdade. Nós vamos ter tempos. Elias teve o tempo dele. Então, assim, a importância de nós nos entregarmos. Por quê? Porque é uma área, quando a gente fala de libertação, é o inimigo saindo da vida das pessoas. Você imagina que você está ali ministrando, adorando a Deus, é Deus quem faz, e tem pessoa que está chegando carregada. Às vezes é o vício, tantos vícios, prostituição, mentira, adultério e tanta coisa. E quando você está louvando o Senhor entra ali. Glória a Jesus. Então, o cuidado também de quem está, porque não é só para os outros, é para nós. É verdade. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou pregando para a igreja, Deus está falando com os irmãos. O primeiro ouvido é o meu. Verdade. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Para vocês, para quem está no ministério, tenha esse cuidado, aleluia, de também se cuidar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. De não ser algo automático. Eu vou hoje louvar, mas eu não tive um dia de oração, eu não tive um dia de preparo, não tive para jejuar. É engano. Não tive para meditar na palavra. E aí se torna uma coisa mecânica. Estou indo lá simplesmente para louvar. Até porque Deus vai chegar naquele dia que o Senhor vai dizer, alguém vai dizer, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei em línguas. Aparta-te de mim porque eu curei, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Qual que é o perigo hoje? Entra para o louvor ou entra para outro ministério, mas como estamos falando de louvor, porque as pessoas acham que é só cantar, é só tocar. Não, eu toco muito bem. Nossa, eu canto maravilhosamente bem, é o que você falou. As pessoas estão preocupadas com eu. Eu sei, eu canto, eu faço, né? Esquece da unção que vem de Deus. A unção, gente, eu falo muito, pastor, isso, a unção você não vai achar no livrinho, gente. No livro que você lê, você não vai achar naquele podcast que você está vendo, você não vai achar em nenhuma pregação. A unção, ela vem de cima. A unção, ela vem, você tem que estar embaixo para você receber de cima, porque se você não estiver embaixo para você receber de cima, você não vai receber. E transmite para a igreja a unção. A unção, nós temos que entender que a unção é transmitida para a igreja. Que através da unção é que vem a cura, porque tudo, gente, faz parte de um processo, né, pastor? É verdade. Né? É isso aí. Então, assim, é algo muito mais profundo, né? Às vezes a gente vê muito hoje, pensa, não. Outra coisa, tá um louvor na moda. Aí você vai para a igreja. Pelo menos, assim, é um conselho. Cada um é de uma maneira que Deus age. Eu vou louvar em tal lugar. Porque tá na moda, eu vou compor. Porque tá na moda, chuva de poder. Todo mundo vai na chuva. Gente, eu vi nos tempos, que eu acredito também que vocês vieram, em que um compositor, ele descia do céu para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, o que o Senhor quer trazer para a igreja? Senhor, aí vem as letras, Glória a Jesus. E outra coisa, é aprender que às vezes nós viemos para servir. E hoje se tem muito que de ser servido, né? Então assim, porque eu louvo, chega com uma panca na igreja, desfaz dos outros, né? Começa o negócio a subir, o nariz ficar empinado, porque eu toco muito bem, e aí os outros instrumentistas deixam de lado. E nós vamos ver, um dia eu estava lendo um documentário sobre alguns compositores dos hinos da harpa cristã, que quando eles compunham, estavam passando por lutas de enfermidade. Muitos ali foi à beira da morte, mas exaltava o Senhor. Olha as letras dos hinos. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Glória! Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
Gente, eu queria virar a câmera para vocês verem, né? Meu O Jesus! pessoal aqui da produção, todo mundo, gente. Aqui esse Glória podcast a Deus. hoje, né? A presença do Espírito Santo. Aleluia, Né? Jesus. Todos estão a presença do Espírito Santo, mas louvor, para você ver o tanto que abrange, pastor, você vê que todo mundo está cantando, né? Todo mundo querendo flutuar, todo mundo querendo entrar em espírito, né? Porque o louvor, ele traz isso, né? Ele traz essa cura para nós. Eita, glória a Jesus. E aí quando você louva, aleluia, né, você começa a louvar, igual eu falei. Ah, pastor, tem que ser só quem, né? Nós estamos aqui falando de ministério de louvor. Mas não, você não precisa ter um chamado. Né? Porque para poder louvar, você tem a voz que Deus te deu. Então entoa na sua casa. Entoa onde você estiver. Só está falando você, né? Eita, glória. Eu tô sendo bem natural pra você. Esse negócio de senhora tão bonito, né, gente? Não, vinha. E aí, aconteceu isso ontem. Era meia-noite, e o meu esposo, nós fomos acordados para ir numa casa, e a menina estava manifestando, tinha cortado, né, tudo. E nós chegamos lá, tinha duas manifestando. Tinha um obreiro lá já orando, e nós chegamos, e ali, né, tem demônios que eles insistem, né, porque não é só um. Então são legiões que agem. E aí o Senhor falou, louva, começa a louvar perto do ouvido dela. Foi louvando, louvor de guerra. O que acontece? Ela tinha dentro dela a falta de perdão. Ela não se perdoava ela mesma. Olha pra você ver, o sério pé. O sério. Então aquilo estava aberto. Uma brecha aberta e o demônio fazendo um laço ali, querendo matar ela. Quando começou a louvar, ela foi quebrantando o coração dela. Ela foi voltando. Olha pra você ver a importância. Aí eu lembrei também, você falando sobre isso, né? Saul, quando Davi tocava a harpa, né? Ele demoniado ali. Aí Davi tocava a harpa e na hora ele era, né, sarava, aquele demônio saía, né? Pra você ver a importância, né, que tem do louvor em nossas vidas. Então eu não sei o que você está vivendo, não sei como é que tá a sua casa, está pesado, mas comece colocando louvor, né, igual a pastora falou, comece aí entoando louvor, colocando louvor. Olha pra vocês verem, gente, a gente cantou alguns louvores aqui, pequenos pedaços, né, encheu aqui, abrandou aqui o estúdio aqui, né, todos ficaram cheios do presente de Deus. Agora imagina quando você coloca em um louvor, a casa está pesada, você está vendo vulto, né, você está vendo aí, né, passo dentro da sua casa, barulho dentro da sua casa. Eu já vi relatos de pessoas, pastor, já vi pessoas correndo em cima da casa. São demônios, né, demônios territoriais, demônios que tem brecha na sua casa. Então comece a fechar as brechas, né, primeiro, e comece a colocar em louvor, entoa o louvor aí, vai orando, pedindo a presença do Senhor, chamando a presença dele. Eu sempre falo nos meus devocionais, pastora Priscila, abre a tua janela, abre as tuas portas do Senhor. Se você não chamar ele para entrar, ele não vai entrar. Sabe por quê? Porque ele é muito educado, né? Começa chamando a presença dele, começa trazendo louvor para sua casa, começa, né, trazendo esse clima gostoso, esse clima maravilhoso para dentro da sua casa. Porque isso vai espantar os demônios. O demônio vai aguentar, porque ele não suporta lugar que tem unção e lugar, né, que tem louvor, né? E o nosso tempo é muito curto, né? Eita, agora podia ser mais. Mas o que você tem para falar para nós terminarmos, né? O nosso tempo, a gente acabou muito rápido. O que você tem para concluir nesse podcast, né? Mais sobre o louvor para nos falar. Falar de Deus é maravilhoso. É maravilhoso, não cabe, o tempo é pouco, gente. As horas voaram aqui, gente, é maravilhoso. Mas para você, né, que está ali, que faz parte do outro lado, do Ministério de Louvor, que também não faz, sempre traga a presença de Deus. Primeiro é Deus. Então é você viver para Deus. Uma vida de santidade. A santidade é essencial. A santidade acaba com o demônio. Sem santificação. Não é porque não adianta eu estar louvando com uma vida em pecado. Então é um conselho para quem aí, eu louvo, mas sai daqui, vou ficar com a minha namorada, vou ficar com o meu namorado, eu levo, tenho uma vida de mentira, tenho uma vida distorcida da palavra, não vai surgir efeito, porque o diabo não tem medo da tua voz. Não tem medo da minha voz, não. Ele estremece quando ele vê que tem a presença de Deus, mas tem santidade. Porque o que prega, quando eu vou louvar a Deus, quando você vai louvar o Senhor,
Você está entregando para o Senhor aquilo que é dele. Que nós, então você está devolvendo a Deus. Mas não vai deixar brechas para que o inimigo entre e acabe, porque senão você é presa fácil. Por isso que a gente vê muitas pessoas começando e não terminando. Não concluindo. Não concluindo. Chega até arrebentando. Você veio, opa, chegou. Mas se não tiver em santidade, não consegue. Então o segredo é uma vida com Deus. Essa vida no secreto, pode ser o momento que for que você estiver passando. Eu também passo, pastora, todo mundo vai passar. É verdade. Tentação chega para todo mundo, não vem de Deus, mas o negócio é suportar, seja um José, oh glória a Deus, aleluia, seja um Daniel separado, seja uma serva e serva do Senhor separado, que Deus vai te honrar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então o segredo do louvor é clame para um chão, porque uma coisa é cantar, outra coisa é louvar. Amém? Glória a Deus. E eu falo, sabe, muito importante, pastora, a gente tentar, que Deus ele faz da maneira dele, Deus ele é perfeito, né? A glória dele é majestosa. Eu falo que Deus ele é maravilhoso, né? Ele é um Deus perfeito, né? É um Deus que sonda o nosso coração, que conhece aquilo que nós pensamos, né? Ele sabe de tudo aquilo que nós pensamos, né? Então, vamos dar o nosso melhor adoração. Não vamos chegar na igreja já querendo ir embora, não. Vamos dar adoração para Ele, né? Entregar o nosso coração para Ele fazer, né? Vamos mostrar essa importância que Ele faz em nossas vidas, né? E vamos colocar mais o louvor em nossas vidas, né? Vamos colocar mais o louvor. Tá no seu carro? Coloca um louvor. Vai sair de casa, eu sempre gosto de acordar, eu gosto de ouvir um louvor, sabe? Quando eu estou fazendo os meus afazeres da casa, eu gosto de colocar um louvor, né? Porque o louvor, ele fala muito com a gente, né? A palavra também fala, mas o louvor, ele prepara o nosso coração. Então, que possamos entregar, né? Em verdade, em espírito, para Deus fazer a vontade dele, cumprir o querer dele em nossas vidas, né? Eu quero já aqui agradecer a vida da pastora Priscila. Muito obrigada pela sua vida, né? Que o Senhor multiplique a unção dele na sua vida, em nome do Senhor Jesus, que toda vez que você abrir a boca, que vidas sejam curadas, né? Em nome do Senhor Jesus, transformadas, sabe? Porque na mesa de Jesus que ele tem cura, e o louvor é um deles, né? Cura, ele liberta, ele transforma, e ele traz transformação de dentro para fora, porque não adianta você querer transformar de fora para dentro, não, as coisas de Deus, querida, a mesa de Jesus é transformação de dentro para fora. Primeiro você cura você de dentro para fora, depois você vai lá para fora para curar outras pessoas, né? Então que você possa continuar sendo esse canal de bênção nas mãos do Senhor, né? E eu creio um dia ver você em todas as plataformas, na glória de Deus, levando a palavra, né? Levando louvor para as outras pessoas que estão machucadas, feridas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixem aí o comentário de vocês que vocês acharam do podcast sobre o louvor. Curte esse vídeo, mande para alguém, né? Que estão aí passando por processo de libertação. Inscreva-se no canal. Vamos crescer esse canal, gente? Vamos levar esse canal. Vamos juntos levar esse canal para muitas pessoas para ver esse podcast, né? Porque a mesa de Jesus tem cura. E esse sistema que eu vou trazer aqui sempre para vocês, né? Aí você pode dizer assim, é só um louvor. Não, querido. Tem libertação junto. Né, pastor? Tem libertação junto, não tem? Tem libertação. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor possa ser o dono daí. Amém? Que Ele possa ser o dono da sua vida. Que Ele possa ser, querido, tudo aquilo que você precisa. Sabe por quê? Porque sem Deus nós não somos nada. Amém? Amém. Obrigada, pastora. Eu Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Volte sempre. Pastora. Glória a Deus. Foi maravilhoso, é muito bom falar de Deus. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus. E louve ao Senhor. Louve. Aleluia. Glória a Deus. Todos aqueles que têm fôlego, louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, meu queridos. Aleluia. Eita glória.